Olá, pessoal, essa luz está meio estranha, mas tá bom, vamos nessa. Hoje a nossa modelagem vai ser sobre a vida do John Davison Rockefeller. Estamos aguardando as pessoas entrarem, a nossa colaboradora já está por aqui, vamos adicioná-la. Impactada com essa modelagem. Boa noite, Rose. Obrigada. Oi, tudo bem? Oi, tudo. Eu queria até falar para os nossos seguidores aí, os que assistem, para eles fazerem perguntas, para eles participarem, para eles tirarem dúvidas, para eles até mesmo, Francilene, é um desafio escolherem o que a gente quer falar, além da modelagem, a gente pode fazer isso, trazer mais outros temas, né? Eu acho que pode ser legal. A Rose, ela tá sempre por aqui, ela andou sumidinha, mas aí eu peguei no pé dela, né, Rose? E aí, mas a gente vai colocar mais esse desafio até para nós mesmos, né? E eu estava assistindo a uns vídeos e eu fiquei um pouquinho impactada, sabe, Francilene, com a história do John. E eu acho que tem a ver com o que ele escolhe e que pode realmente agregar a todos nós, né? E desmistifica também essa questão do dinheiro, da construção das pessoas, porque muitos acham que isso está muito desconectado com a essência da pessoa, com o que ela é, e pelo contrário, é justamente o que eu tenho encontrado nessas pessoas é algo assim que transcende, sabe? Em que o resultado que ele tem é justamente fruto daquilo que ele coloca como verdade e da obediência e da ligação e conexão com o alto, com a fonte. Por isso eles têm o resultado que têm. Boa noite, Dilcilene, seja bem-vinda. Então, me impactou um pouco, né? Então, eu nunca tinha ouvido falar do John Rockefeller. Eu achei muito interessante a história dele e eu vou iniciar aqui, como sempre, pessoal, falando da vida dele e depois do que ele deixa pra gente como ensinamento, como frases que podem impactar cada um de nós. E a gente sempre traz um embasamento fazendo uma comparação com o que está na palavra e que faz todo sentido. Então, o John Davison Rockefeller, ele de 8 de julho de 1839, ele é de Richford, Nova York, Estados Unidos, e ele foi um magnata de negócio e filantropo norte-americano. Foi pioneiro, foi o primeiro bilionário da história e ele é muito conhecido como o homem norte-americano mais rico de todos os tempos e a pessoa mais rica da história moderna. Ele revolucionou a história do petróleo. Ele foi criado praticamente pela mãe, em meio a 5 irmãos, e em decorrência da própria ausência constante do pai. E é interessante porque o pai, quer dizer, ele não é de nenhuma família tradicional, nenhuma família nobre, nenhuma família rica, nenhuma família importante. E ele não teve nenhum exemplo do pai, o pai ele não teve uma boa reputação, se assim a gente pode falar. O pai era um vendedor e ele aproveitava todas as viagens para trair a mãe e para ficar longe da família, né? Então ele dizia, inclusive, que os filhos eles seriam criados no mundo de pessoas enganosas
e por isso ele os enganava. É forte pra caramba isso. E, ao contrário da mãe, a mãe era muito temente a Deus, né? E ela praticamente moldou o caráter dos filhos e criou praticamente os filhos sozinha e tolerou toda a traição, o marido que teve. Né? E aí a história do John começa assim. A família dele mudava de residência com frequência. E lá quando ele tinha 14 anos de idade, ele fez um curso básico de contabilidade por 10 semanas. Quando ele tinha 14 anos, e ele gostava muito de números, né? Ele era muito inteligente. E aí, quando ele fez esse curso, ele ficou sendo começou a trabalhar com 16 como auxiliar, né, de escritório em uma firma de produtos agrícolas. E ele começou a receber um salário, gente, de R$ 1, US$ 1,50. E aí, quando ele chegou em casa, todo feliz, oi, Rosa, meu amor, seja bem-vinda. Quando ele chegou com esse salário de 1,50 e era por semana, ele chegou, mostrou para a mãe dele, todo feliz, e a mãe dele, temente a Deus, que era cristã, fervorosa, ela virou pro filho dela e falou: eu tenho uma sugestão a fazer. Por que você não pega 10% desse valor e você entrega a Deus, em gratidão a Ele? Aí ele: como assim, mãe? Meu filho, faça isso não só essa semana, faça isso todas as semanas e pro resto da vida. E também temente a Deus que ele era, amava e a igreja, ele fez isso. E desde novinho, de criança, ele ajudava muito a mãe, e o que ele podia fazer para ajudar, ele fazia. Então ele vendia batata doce, ele vendia galinhas, tudo para ajudar a mãe, e assim ele fez. Ele teve o hábito de dar a 10ª parte de tudo que ele ganhava como um dízimo. E a mãe estimulou que ele fosse, de fato, um dizimista, né? E assim ele fez com tudo que ele ganhou, com toda a trajetória dele. E aí, quando ele, em setembro de 1855, que ele começou a trabalhar como auxiliar de um escritório pequeno, já em 1859, já com 20 anos, ele se associou a Clark, né? E ele estabeleceu uma pequena empresa que negociava ferro, grãos, carnes e outros produtos, época em que ele começou a ganhar muito dinheiro. E aí, o início dos negócios dele, de fato, em 1863, com os irmãos Clark, eles compraram uma refinaria de petróleo e, percebendo o potencial comercial na produção de petróleo no oeste da Pensilvânia. Então, eles criaram a Clark Rockefeller na área industrial de Cleveland. Faz de conta que eu sei falar. Então, 2 anos depois, ele já era a maior refinaria da região. E em 1865, ele comprou as ações desses irmãos Clark e ele se juntou com um químico, né, que é o Samuel Andrews, e aí ele estabeleceu a Rockefeller Andrews. E em 1868, ele teve mais um sócio, e aí a empresa, ela possuía 2 refinarias e uma subsidiária de marketing em Nova York. E aí, em 1872, a companhia controlava todas as refinarias, né? Chamava-se Standard. Então, mais de 300 produtos à base de petróleo foram desenvolvidos. E na década de 70, ele já era um milionário. E ele, com mais 8 pessoas, comandavam 41 companhias.
Ele contava com 20 mil postos, com 4 mil quilômetros de gasodutos, 5 mil vagões, tanque e mais de 100 mil funcionários. E resumindo, as empresas se expandiram pelo mundo. E no Brasil, era conhecida com o nome de Esso Brasileira de Petróleo. A empresa ficou conhecida por patrocinar um famoso telejornal, o Repórter Esso, e nas décadas de 40, 50 e 60. Então, as ações triplicaram de valor e ele se tornou o primeiro bilionário do país, com uma fortuna que valia quase 2% da economia nacional. E aí, ele veio a história da filantropia, né? Então, com uma grande fortuna acumulada, ele passou a se dedicar, então, à filantropia, doando milhões de dólares com objetivos culturais e beneficentes, tanto nos Estados Unidos como no exterior. E junto com seu filho, ele fundou a Universidade de Chicago, o Instituto Rockefeller de Pesquisas Médicas, hoje é a Universidade Rockefeller de Nova York, a Central Philippine University, as Filipinas e a Fundação Rockefeller, em 1929. Conhece, Rosa? Faz de conta que eu sei falar inglês, tá, gente? E um homem de muita sabedoria, Rose, de fato. E ao morrer, ele deixou metade de sua fortuna, de 150 milhões de dólares, ao Rockefeller Brothers Fund, criado em 1940, ao qual ele já tinha dado anteriormente 58 milhões. E ele morreu na Flórida em 1937, em decorrência de um ataque cardíaco. Então, ele já tinha entre 97 e 98 anos. Pessoal, ele deixou algumas frases muito interessantes e a gente faz um link com a palavra, eu acho que serve de muito ensinamento para todos nós. E uma frase que ele falou que para mim foi forte, falando ainda um pouquinho dele, ele era uma pessoa reservada, temente a Deus, estudiosa, moderada, discreta, obediente, uma pessoa que amava ir para a igreja. Ele não bebia, não fumava, não gastava seu dinheiro com orgias. Então, ele era um grande homem. E a gente fala o seguinte, é claro que o ambiente influencia a nossa vida, óbvio que sim. Agora, eu posso pegar aquele ambiente, se negativo ou não, e confirmar para mim o que eu não quero ser na vida. Quem eu não quero ser na vida. Então ele poderia ter como única referência paterna ou masculina o pai. E ele não teve um bom exemplo. Então a gente às vezes usa a desculpa de falar, foi assim que eu aprendi. Mas você tendo o discernimento do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que não é, do que te faz bem e do que não te faz bem, certamente que você vai escolher outro caminho. Então, nós temos outras influências. E ele, com a influência que ele teve positiva da mãe e talvez quase nenhuma presença do pai, ele seguiu outro caminho e é a pessoa que é hoje, ou que foi até o momento. É porque ele é vivo. Quando a pessoa se vai, ela deixa o legado dela. Então, o que fica vivo aqui é o que ele deixa. E a gente sempre se pergunta, o que você quer deixar quando você se for? Porque você só morre quando você não é mais lembrado. Então a gente tem que pensar o que a gente quer deixar. E que influência eu quero ter para a minha vida? Porque sempre teremos influências negativas e positivas. Eu só vou para aquela com a qual eu me afino. Para isso eu preciso ter o conhecimento, mas além dele é a sabedoria. Porque só a sabedoria me dá um entendimento para eu discernir, para eu aplicar e ter o resultado que eu quero. É fácil? Não, não é fácil. Mas se fosse fácil, a gente viria prontinho. E não é esse o objetivo aqui. O objetivo é a nossa
transformação com os recursos que nós temos no mundo em que vivemos. Então, isso para mim foi muito forte. E aí, a frase ele disse o seguinte, ganhe tudo que possa, economize tudo que possa e dê tudo que possa. Ora, a gente fica imaginando o que é dar tudo que possa, né? Porque não se refere apenas à sua capacidade profissional de ganhar dinheiro. Refere-se também à capacidade de manter-se fiel, independente do dinheiro ganho. Porque a gente tem o péssimo hábito e a péssima crença de dizer que o dinheiro é isso, que o dinheiro é aquilo. O dinheiro, ele é divino e te dá possibilidades de fazer o bem a você e a muitos outros. Então, o dinheiro, como a gente costuma usar, ele não é maldito. Quando você tem o poder, ou você tem o dinheiro e coisa desse tipo, maximiza, potencializa aquilo que você já é. Porque você acha que você se tornou grande com aquele poder. Mas é você que está mostrando quem você é. E quando você tem isso nas mãos, ali de fato mostra quem é você. Então, em outras palavras, todo dinheiro que você pode ter é aquele que não te afastará de Deus. Quando você percebe que aquele dinheiro que você pode ter a mais não fará bem e só fará mal, esse dinheiro te afastará de Deus. Então, todo dinheiro que você pode ter é aquele que não te afastará de Deus. E quando ele fala de economizar tudo que possa, ele quer dizer que ele está dizendo de não gastar tudo que se ganha, para não viver uma vida abaixo de suas possibilidades. Porque nós também temos o hábito de quando a gente começa a ganhar muito mais, a gente acha que tem que gastar muito mais. Então, não aumente os seus gastos só por você ganhar mais. É claro que você vai, com isso, ter possibilidades de te dar mais conforto, de melhorar a sua vida. Isso é diferente. Mas aqui já está querendo dizer que isso significa educação financeira. E quando você não tem uma mentalidade inteligente, você não sabe o que fazer com os recursos que você tem. E Deus investe em quem tem capacidade de gerir aqueles recursos. E muitas vezes, quando você recebe muito ou começa a ganhar muito, você começa a se perder. Então, é sobre isso. Você tem que ter essa inteligência, sim, emocional para lidar com aquilo. E, por fim, ele fala e dê tudo que possa. Ora, em Mateus fala que a essência do cristianismo é amor. Não existe amor sem doação. Então, doar tudo que podemos, se você é cristão autêntico, isso é ser coerente. Mas o que é doar tudo que você tem? A gente às vezes acha que é só dinheiro. Não. É tudo que você carrega. Não é só dinheiro. Não é só material. Significa dedicar também parte da sua renda para doações. Ter o hábito de doar constantemente. Doar com alegria, sem pedir nada em troca. Porque Deus ama quem dá com alegria. Ama quem dá com alegria. Isso não é uma obrigação. Deus não é agiota. Então, nós somos os maiores beneficiados quando a gente faz isso. Afinal, quem doa se torna mais íntimo de Cristo, mais rico no céu, mais rico na terra. Então, olha como uma frase tem poder. Olha como uma frase, se a gente estudar, quanta revelação tem para nós. E quando a gente lê, não é só ler. A gente
tem que ler, compreender e aplicar. Porque eu só consigo aplicar se eu tiver o discernimento, se eu tiver o entendimento. É igual essa live. Se eu estou aqui conversando com vocês e eu não me faço entendida, nada adianta essa comunicação. É por isso que quando a gente pede o feedback, a interação, é para a gente ter certeza que o que a gente está falando está chegando a vocês. E isso é com tudo que a gente lê. Se a gente lê um versículo, se a gente lê um livro qualquer, se a gente fala com o outro. Porque se eu não entendo o que o outro fala, eu vou ter N interpretações. E às vezes eu posso carregar algo dentro de mim que está me fazendo super mal, porque eu não tive entendimento daquela comunicação. É por isso que a gente tem que abrir a boca. A gente pode matar uma pessoa se não abrir a boca. Por outro lado, a gente pode salvar vidas quando a gente abre a boca. Só que a gente tem que ter cuidado com o que fala. E outra frase dele, que eu gosto muito, já linkando com essa parte, é em relação à filantropia, né? Porque ele diz o seguinte: a melhor filantropia é procurar a causa e procurar sanar os males na origem. Porque quando a gente simplesmente vai ajudando, seja qualquer coisa, ofertando quem está na rua, o que for, isso só não basta. Porque quando eu faço algo, se eu não procuro a causa, é como se fosse mais do mesmo. É como se a gente estivesse enxugando gelo. Não faz sentido uma transformação. Então, a filantropia, ela é muito próxima da caridade. Mas elas não são a mesma coisa, assim, praticamente, elas não são a mesma coisa. É porque a filantropia, ela tem uma visão social. É uma variação da caridade, porém destituída da carga religiosa. Então, literalmente, a filantropia significa amor à humanidade. Enquanto que a caridade é fazer o bem, só que com recompensas, acima de tudo, espirituais. E tem um papel central nas religiões cristãs. Independente, não há caridade sem a sustentação na fé. Então, ele fez muito isso. Ele entendeu, ele sempre falou isso, que o poder de ganhar dinheiro é uma dádiva de Deus. É claro que com isso não quer dizer que caia do céu, não quer dizer que seja um milagre. O milagre, ele vai te encontrar no caminho. Ele se movimentou e como Deus faz, ele age no nosso mover. Então, ele era tão grato a Deus que quando ele devolvia ou ele fazia aquele dízimo, era em gratidão. Em gratidão. De fato, Deus não precisa. A gente precisa entender isso. Então, eu achei que ele era tão grandioso, gente, com a história que ele tem, que nós podemos ser quem nós quisermos ser. Nós podemos fazer tanto, ainda com pouco recurso que nós temos. Porque é claro que nós vamos dar conforme a nossa prosperidade, conforme as nossas possibilidades. Mas não é sobre a quantidade, é sobre a sua atitude. É sobre o que você carrega dentro de você. Então, eu achei ele maravilhoso. E a gente tem que repensar, porque pessoas como ele permitem que outras pessoas também trabalhem, que outras pessoas usufruam daquilo, as possibilidades que nós podemos. Porque o problema do dinheiro é o mau uso que você faz. Mas não precisa ser o dinheiro. Você pode fazer mau uso de muita coisa. E com isso, você repercutir de uma forma tão tóxica que você também vai transformar a vida de outras pessoas de uma forma negativa. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: quem você quer ser? Que legado você quer deixar?
Quando você se for, como você quer ser lembrado aqui? A gente tem que repensar. Então, Francilene, eu vou deixar agora para você. E você vai para nós mais informações, porque com certeza tem. Eu estava adorando aqui te ouvir. Então, pegando isso que você falava dele, tem uma frase que diz que o homem mais bem-sucedido será o que prestar o maior serviço ao mundo. Então, eis aí a questão, né? Então, ele prestou grande serviço ao mundo, né? Na época em que não tinha energia, essas coisas, ele fez o querosene que ajudou a iluminar as casas onde as pessoas não tinham, né? E aí ele foi evoluindo nas suas criações, na sua prestação de serviço à humanidade. Então, o homem mais bem-sucedido será o que prestar o maior serviço ao mundo. Então, temos que nos questionar sobre isso. O que eu posso fazer para servir as pessoas? O que as pessoas estão precisando que eu posso fazer, que eu sei fazer, que eu gosto de fazer para servir? Então, o empreender, o ser bem-sucedido é poder servir o maior número de pessoas com aquilo que você sabe, com aquilo que você domina, com a arte que você domina. Então, isso aí vai fazer com que você seja uma pessoa bem-sucedida. Eis a questão dele ter sido tão bem-sucedido, né? Pelas as invenções, ele não desistiu, ele procurou servir o máximo de pessoas possíveis, com grandes feitos, né? Porque o petróleo, o querosene, todas essas coisas que ele foi desenvolvendo, foi descobrindo, porque já existia na natureza, mas ele foi desbravando, descobrindo, e ele serviu a humanidade com todas essas descobertas, e ele foi bem sucedido por isso. E ele fala também uma coisa interessante: quem é o homem mais pobre? Quem é o homem mais pobre do mundo? O mais bem sucedido é o que mais prestar serviço ao mundo. E o mais pobre quem é? Aí ele responde: eu lhe digo que o homem mais pobre que eu conheço é aquele que não tem nada além do dinheiro. Isso que você falava. Às vezes as pessoas culpam o dinheiro. O dinheiro é amaldiçoado. O dinheiro, quem tem dinheiro é mal, quem tem dinheiro é isso. Não. Quem tem dinheiro, quem é pobre, o mais amaldiçoado é aquele que não tem nada além disso. Porque, ter dinheiro não é o problema. O problema é a sua essência, é aquilo que você externa, aquilo que você põe para fora, o seu relacionamento interpessoal com as pessoas. Isso é que prejudica, isso é que mata. E o dinheiro só potencializa isso. E a pessoa mais pobre é justamente essa que não tem nada além né? Não porque é mal ter, é mal, não, é mal é não ser, é não ser pessoas, é não ser alguém que serve, alguém que busca servir o outro. E aí ele diz que pense em dar não apenas por um dever, mas como um privilégio. É um privilégio você poder servir o outro. É um privilégio você poder servir a pessoa naquilo que servir, curar a dor de alguém, seja ela material, seja ela emocional. Então, quando você serve, que não seja apenas um dever, mas um privilégio poder servir. Que bom que eu posso servir você, que bom que eu posso, no momento que você precisa, eu posso estar aqui, em todos os aspectos, ou em qualquer um dos aspectos, né, material, espiritual, emocional. Quando as pessoas precisando do nosso serviço, daquilo que nós sabemos, daquilo que nós temos, o abrir a boca, como você falava, né, salva a pessoa. E ele diz que o sucesso de cada um depende do sucesso do outro. Quando eu sirvo o outro, eu faço com que o outro tenha sucesso naquilo que ele está precisando. E automaticamente eu também tenho, porque, né, o servir é essa troca também. E ele disse também, eu achei interessante, que ele disse que nunca teve sede de poder, ou ele tentou controlar todos. Ele acreditava em educar todos para que todos pudessem chegar à posição em que ele estava. Então, ele nunca pensou em ter poder, mas ele acreditava em educar os outros para que os outros também pudessem chegar à posição que ele estava, né? E é interessante, o abrir a boca também faz parte disso, do educar o outro. Se eu tenho um conhecimento, se eu sei de algo mais, por que não abrir a boca, por que não educar outros a chegar também a ter esse conhecimento?
sobre qualquer coisa, na parte, de novo eu falo, na parte espiritual, na parte emocional, na parte de um trabalho que você sabe, de uma habilidade, porque não educar outras pessoas também. Não querer ter poder sobre ninguém, mas fazer com que outras pessoas cheguem, cresçam com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem, né? E você pode compartilhar com outros, multiplicar, na verdade, multiplicar os talentos, aquilo que a gente sempre tem escutado, né? Essa questão da multiplicação do talento. Não ter ciúmes daquilo que a gente sabe e para passar para outros, que outros também cresçam. Quanto mais pessoas crescerem em conhecimento, se libertarem das suas limitações, das suas crenças que as limitam, mais pessoas bem-sucedidas terão no mundo, pessoas que crescem, que prosperam, não só no âmbito material, mas também no âmbito espiritual, no âmbito emocional. Quando as pessoas precisam crescer nessas áreas todas, né? E outra coisa que ele falou que eu anotei, eu gostei, ele diz que dar é o segredo para uma vida saudável. Acho que você até falou sobre isso. Que não necessariamente dá dinheiro, né? Mas o que quer que uma pessoa tenha para dar de encorajamento, simpatia e compreensão. Então, o segredo para uma vida saudável é dar. Não só dinheiro, mas eu não posso ajudar ninguém, eu não posso, eu não faço caridade porque eu não tenho. Aquilo que você falava da caridade. A caridade não é só dar coisas materiais, mas é ser paciente com aqueles que erram, com aqueles que precisam de uma palavra. Isso é caridade. Isso também é caridade. E às vezes nós nos limitamos a dizer que nós não podemos dar e nem ajudar porque nós não temos nada material, mas nós podemos dar aquilo que nós temos, porque não necessariamente deve se dar só dinheiro. E o segredo de uma vida saudável é repartir com aqueles que, porventura, passarão no seu caminho, dar para eles encorajamento, dar simpatia, dar compreensão. Quantas vezes nós não compreendemos o outro que é mais fraco do que nós, que erra mais, que tal, e às vezes nós não compreendemos, nós não encorajamos, pelo contrário, criticamos. E nos limitamos a dizer que não ajudamos porque não temos dinheiro, porque não. E nós podemos ajudar das diversas formas, porque dar é o segredo, né? Dar é um privilégio, poder dar, poder ajudar para o outro. E isso é interessante, eu gostei da história dele lá, do início, de todo aquele início de criança, em que ele foi obediente ao que a mãe dele disse, ele cumpriu tudo aquilo, né, de dar a porcentagem lá na igreja e tudo, e a vida dele não parou por ali, né, foi só crescente, não que dá para que Deus dê nesse sentido de interesse, mas dá por gratidão, né? Eu sou grata a Deus, então eu retribuo, eu vou lá e ajudo a igreja, ajudo aonde for preciso, né? Ser caridoso, fazer a oferta necessária onde for preciso. E eu achei bem interessante toda a história, né? E tem toda a história depois da família que vem posterior a ele, tudo, e, né? Mas foi bem interessante esse início dele aí. E só para finalizar, ele diz, vá até onde você puder ver, e quando você chegar lá, poderá ver mais longe. É aquilo que a gente não sabe, não tem noção de onde nós vamos chegar, não podemos reparar. Porque às vezes a gente só quer andar quando a gente tem certeza de onde vai chegar. E toda a história da salvação que Deus fez com as pessoas que ele chamou, ele deu só o início, ele não disse o final. Como Abraão, ele disse, sai, eu vou te dar uma terra, vou te dar um filho, e Abraão foi, baseado apenas na esperança, na fé. Por isso que ele é tido como o pai da fé, porque Deus chamou, sai da tua terra, da tua parentela, e ele foi. E ele não viu, não sabia o final, ele só acreditou na promessa. E tantos outros, Moisés também não sabia muito o que ia acontecer, Deus só mandou e foi, e lá foi tendo os acontecimentos. E por isso a gente deve ir até onde a gente puder ver, e quando a gente chegar lá, a gente vai poder ver mais longe, e aí vai dependendo dos nossos passos, da nossa saída, daquilo que nós nos propusermos a fazer, é preciso ter o primeiro passo, e os outros vai acontecendo no decorrer do movimento, a questão é não parar. É não desistir, porque a gente não sabe onde vai chegar, mas vamos lá, continuar andando dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa realidade, não parar. Então, eu acho que
que é bem interessante todas essas histórias que a gente tem modelado, não para ser igual essa pessoa, mas para ver como que é possível pessoas que saem de situações bem piores e que não desistem e que se apoiam, principalmente se apoiam na promessa de Deus, na providência dele, Deus não abandona. Então é um exemplo para nós. Se nós formos olhar, tem muitos exemplos de pessoas que não pararam, que seguiram, que se apoiaram em Deus e foram atendidos e conseguiram. Então, para nós também não olhar para a nossa debilidade, para aquilo que nós não entendemos, mas não parar, continuar. Porque a gente vai chegar, mesmo sem saber, né, quando, nem aonde, mas para aqueles que se movimentam, que não param, que se apoiam na providência de Deus, esses chegarão. E esses não serão decepcionados. Então, acho que é isso, Deise. Bem interessante, eu acho, sempre que, né, ver essas figuras assim. É muito interessante poder estudar a história de cada um assim e ver o quanto é possível, né? Não dá para desistir nos obstáculos que a gente tem, que às vezes nem se comparam, né, a tantos É outros. uma inspiração mesmo, né? Até uma injeção de ânimo. Essa visão que você falou aí, que a gente vai fazendo e depois a gente vai sabendo que vai, como proceder, é a tal visão progressiva, né? É como um farol. Ele vai te iluminar os 70 metros, à medida que você chega, aí você vai conseguindo iluminar o caminho a cada vez que você chega nele. Verdade. E foi como a modelagem da semana anterior. Imagina se Deus revelasse tudo de uma vez. A gente não aguentaria. Imagina se ela já soubesse aos 18 anos que ela teria uma filha, que a filha ia ficar na UTI por 3 meses e ia morrer. Ela ia dizer, não quero, Deus. Não quero. Aí ela deixaria de contar a história dela e salvar muitas vidas. E acolher muitas mulheres, muitas histórias. Então não é assim, né? Agora, ele fala em relação, um exemplo para nós, Rose, certeza. Ele fala, inclusive, quando perguntam a ele, né, em relação ao dízimo, e ele disse assim: se eu não tivesse dado a 10ª parte do meu primeiro dólar, eu não poderia ter dado a 10ª parte do meu primeiro milhão. Cara, aquilo foi demais. Então, eu olhei e falei assim: o que é isso, gente? Então, ele tinha essa convicção, né? E ele seguiu isso até o final. Ele seguiu como a mãe aconselhou. Faça isso não só essa semana, faça todas as semanas e para o resto da vida. E ele disse que ele sempre procurou transformar os desastres em oportunidades. Nós já sabemos que a crise é para o crescimento, o que quer dizer que não seja fácil. E é na crise que a gente encontra as oportunidades, porque de repente a gente podia estar tão numa zona de conforto e essa zona de conforto nos impossibilitaria de ver o que está transcendendo, o que está aqui, muito na nossa cara. E às vezes é preciso que a gente saia dessa zona para que algo transforme, ou se transforme dentro de nós. Então, ele foi incrível, não sei, ele me impactou bastante. E olha que a gente estudou outras modelagens, né, que mexeram com a gente. E ele fala que ele acredita que cada direito implica em uma responsabilidade. Então, aquilo que você vai conquistando vem acompanhado de responsabilidades. E que cada oportunidade implica em uma conquista, em uma obrigação, e que cada posse, um tributo. A gente sempre vai ter o ônus e o bônus. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E, por fim, ele fala que uma amizade criada nos negócios é melhor do que negócios criados na amizade. Então, além de tudo que nós falamos, de maior é o que serve, a gente sabe que melhor dar do que receber, porque isso tem a ver com causa e efeito, com a lei da semeadura. O que a gente planta, a gente colhe, mas a gente planta arroz e acha que vai colher feijão.
Não é assim. E também a gente tem que esperar o tempo da natureza, não é no nosso tempo. E aí a gente precisa ter essa sabedoria para entender que há sempre um tempo debaixo do céu para tudo. Tá, pessoal? Então essa foi a nossa mensagem de hoje, que a gente tenha trazido aqui para vocês algumas reflexões, algo de bom, para que a gente se inspire, para que com essas histórias a gente de fato retenha o que pode servir para nós e mesmo que não sirva, para a gente confirmar que não é isso que a gente quer, que nem para a gente, nem para ninguém, e que a gente fique atento ao nosso autoconhecimento. O nosso autoconhecimento requer de nós o monitoramento dos pensamentos, dos sentimentos, das nossas ações, porque não há a possibilidade de conhecermos a nós mesmos sem isso. Se a gente entender o que se passa aqui dentro de nós. E a gente só vai conseguir domar as nossas emoções negativas, tóxicas, se eu tiver essa inteligência emocional, mas eu preciso conhecer o que está aqui dentro de nós para a gente conseguir gerenciar melhor as nossas emoções. Então, eu espero que tudo isso que a gente vem trazendo seja uma palavra que transforme a vida de vocês. Que bom, Maria, que isso confirmou o que você sentia hoje, que a gente consiga realmente ser sal e luz na vida de vocês. E a gente quer trazer clareza, trazer sede da palavra, da conexão com o alto. E muitas vezes, tá, pessoal? Nem sempre o que a gente traz aqui era o que era para a gente trazer. Às vezes, a gente é inspirado no decorrer aqui. Ou por isso que o que vocês falam para nós, o feedback que você nos dá, pode nos inspirar pelo alto mais palavras para vocês, porque nada é de nós. Tudo é fruto daquilo que a gente também recebe. E aí, por isso que isso é muito bom, porque é uma troca. A gente aprende muito mais quando ensina e também não existe esse ensinar sem aprender e vice-versa. A gente está aqui para esse bate-papo, para a gente se engrandecer, para a gente ser melhor como pessoa, como ser humano. E por isso que essa troca é importante. É por isso que a gente está aqui também com a Francilene, a gente está se desafiando, a gente está se expondo, porque, de fato, quando a gente expõe, a gente está sujeito a tudo, a críticas e a elogios, e a gente aprendeu que a gente tem que saber lidar, ser resistente às críticas e aos elogios. E que os elogios a gente tem que principalmente aprender a não, vamos dizer assim, se gloriar, porque senão a menor crítica vai nos fazer cair. Não é sobre isso. A gente está sujeito a tudo, e a gente precisa ser resistente a tudo, a dor. Isso não quer dizer que a gente não deva se respeitar, não é sobre isso. Mas ser resistente vai nos fortalecer, porque só os fortes não desistem. E a gente aprendeu hoje que os fracos, eles sempre não chegam a lugar nenhum por isso. E a gente quer que a gente seja a fortaleza, porque se a gente tem a inspiração do alto, a gente pode tudo. Então, fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Francilene. E até a próxima semana com mais uma modelagem. E quem quiser que a gente fale, eu traga algum tema, é só mandar mensagem pra gente no direct, que a gente vai pensar direitinho em trazer para vocês. Então é isso aí. Eu agradeço também a todos que passaram, né? Quero dar um abraço para Maria. Coragem, Maria, vai dar tudo certo. Vá até onde você puder. Quando você chegar lá, você poderá ver mais longe. Então, coragem e
não desista. Não desista diante da dificuldade. Qualquer um de vocês. Sejam fiéis àquele que é fiel a nós o tempo todo. Fiel a Ele não é fazer coisas para Ele, porque Ele não precisa das nossas coisas. Mas ser fiel a Ele é confiar, é deixar com que Ele conduza as coisas. É entregar a todo instante, às vezes as coisas que a gente não compreende, a gente não consegue resolver, entregar para Ele. Isso é ser fiel a Deus, porque a fidelidade, a gente pensa que é fazer coisas, ser bom nisso ou naquilo. Não, o Senhor só quer o nosso coração, a nossa confiança, a nossa entrega. Então, a todos vocês, não desanimem, não tenham medo, porque o Senhor é esse que sustenta. Ele tem provado isso com tantas pessoas, e você pode provar isso também, experimente, veja como o Senhor é bom. Eu gosto desse versículo, provar e ver de como o Senhor é bom. É feliz aquele que põe nele a sua confiança, porque ele se deixa realmente, ele é fiel naquilo que ele promete. Só que a gente precisa se entregar, assim como uma criança se joga no colo da mãe sem medo de cair, nós precisamos também nos fazer assim, pequenos, e nos jogar, porque o Senhor é esse que nos ampara e cuida de nós. É só experimentar isso. Não tente fazer nada com a força do seu braço, achando que você é inteligente, que você pode. Não, porque você vai ver o fracasso que é. Quando você se abandona, você experimenta a força que Deus tem, o poder que Ele tem. Então, fiquem todos com Ele, com Deus, e confiantes. Experimentem o quanto Ele é bom. E até quinta-feira, se Ele nos permitir, estaremos aqui de novo, né? Que a nossa parceria continue. E vamos lá! Nos arriscando aí. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Francilene. Tchau, até.